Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em discussão aqui na Assembleia Legislativa e que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como o projeto de lei que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população, ou ainda a proposta que já virou lei e criou um fundo estadual contra o alcoolismo. O programa Projetos de Lei tem mais. Começamos com o projeto de lei da deputada Márcia Lia, do PT, em andamento aqui na Assembleia, que prevê que a conta de água de condomínios seja individualizada. A ideia é incentivar o uso consciente e corrigir injustiças. Moradores pagam mais do que consomem. O assunto nunca esteve tão em pauta entre síndicos, administradores e condôminos. Na busca pela economia na conta de água, a medição do consumo por unidade tem sido a saída adotada por muitos condomínios. O consumo de água é um dos maiores vilões nestes lugares. Na verdade, a conta de água representa a segunda maior despesa dos condomínios, só perdendo para a folha de pagamento somada aos encargos e obrigações trabalhistas. Nós contratamos uma empresa homologada pela Sabesp. Ela instalou 4 medidores em cada andar, que corresponde a cada medidor a um apartamento, e colocou um aparelho centralizador de leitura lá no -1, no piso da garagem. E mensalmente essa empresa vem, faz a leitura e as contas são emitidas pela Sabesp. A vantagem desse tipo de sistema é que, além dos moradores receberem as contas individualmente, ainda conseguem saber quanto gastam de água no mês. E o melhor, se tiver algum tipo de vazamento, é facilmente detectado. Na conta do Gino, todas as vantagens, inclusive o valor. Antes você não tinha ideia de qual era o seu consumo. Por mais que você tentasse economizar, você não estava sabendo se aquilo era suficiente, se não era. Agora não, todo mundo recebe a sua conta e ali você sabe quantos metros cúbicos você consome, você sabe se o que está sendo consumido é o indicado pelo número de moradores, etc. Então você consegue diminuir e controlar melhor. Projeto de lei de número 634, de 2016, da deputada Márcia Lia, do PT, fala sobre a medição individualizada de consumo de água no estado de São Paulo. A gente percebeu que quando os hidrômetros são individualizados, ou seja, cada um paga aquilo que consome, há uma economia, segundo estudos que a Sabesp fez, de 30% a 50% de economia. Então, os prédios de apartamentos, condomínios, quando a cobrança é coletiva, ou seja, todo mundo paga o consumo global e rateia de uma forma igual para todo mundo, não há preocupação das pessoas em economizar água, né? Ele vai pagar mesmo. Então, aquela pessoa que mora num apartamento sozinha, ela tem que pagar exatamente o mesmo que uma família, por exemplo, de 8 moradores, de 7 moradores. Isso é injusto, né? Isso faz com que as pessoas tenham um consumo exagerado, sem se preocupar, porque já que vai ter que pagar tudo igual mesmo. E a gente entendeu que isso, a gente vai dar um prazo, o projeto de lei prevê um prazo para que os condomínios, os prédios mais antigos possam se adaptar, e é uma tendência nacional, né, de que você possa fazer todos os esforços no sentido da gente economizar água, que é um bem finito. Quem já tem, aprova. É ótimo, é uma coisa que todos os prédios deveriam ter, gera uma economia absurda para todo mundo. Vamos conhecer agora o projeto de lei do deputado Paulo Correia Júnior, do PEN, em discussão aqui no Parlamento Paulista, que pretende adaptar bicicletas apreendidas no crime para pessoas com deficiências. Há 20 anos, uma empresa paulista realiza essas transformações, e o melhor, a um preço acessível. Há 18 anos, um acidente de carro deixou Ronaldo tetraplégico. Eu tinha 22 anos de idade, né, e aí sofri um acidente de carro. Eu voltava da festa do Peão de Barretos, e aí a estrutura do carro sustentou o meu corpo e deixou a minha cabeça livre para chicotear. E foi isso que aconteceu, né, um chicote de pescoço. E aí eu quebrei a janela do carro com a minha cabeça, e aí fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a 5ª e a 6ª vértebra.
Hoje, o escritor e palestrante diz que não tem dificuldades para realizar as tarefas diárias. A cadeira de rodas, uma limitação para não deficientes, representou para ele a liberdade. No início, era uma prisão, né? Eu tinha medo da cadeira de rodas, eu não aceitava a cadeira de rodas, eu não queria a cadeira de rodas, né? Inclusive, nessa fase de reabilitação aí, de não aceitação, eu não queria nem que minha família comprasse uma cadeira de rodas. Eu exigi da minha família que alugasse uma cadeira de rodas para eu ir me adaptando à nova condição. E aí, mas depois que eu me aceitei, né, eu precisei me aceitar, aí eu me aceitei e aceitei a cadeira de rodas também. O projeto de lei 1597 de 2015 do deputado Paulo Correia Júnior, do PEN, deve ampliar as possibilidades das pessoas adquirirem uma cadeira de rodas. A ideia é que bicicletas apreendidas, em geral usadas em crimes como roubo, possam ter uma destinação rápida, reduzindo locais de armazenagem inadequados e, ao mesmo tempo, contribuindo para que pessoas com deficiência física sejam beneficiadas. O que motivou a gente a elaborar esse projeto de lei foi realmente a demanda e o foco de dengue, porque quando você aglomera bicicletas num mesmo local por muito tempo, com chuva, vai criando as poças de água limpa e aí o mosquito da dengue, ou seja, vai proliferar cada vez mais. Então apresentamos isso, já colocamos no Colégio de Líderes e eu acho que todos os deputados acharam uma ideia muito boa. A possibilidade de utilizar uma bicicleta para transformá-la em um triciclo já existe. A adaptação é feita nesta empresa, na capital paulista. Nasceu da necessidade e da criatividade do senhor Sérgio, paraplégico desde os 11 meses de idade. A Dream Bike nasceu da minha necessidade, por ser portador de poliomielite, né? Eu tenho sequela de pólio na perna esquerda. E a necessidade de usar um veículo diferenciado, pois a bicicleta de 2 rodas eu não tenho equilíbrio. Então eu criei um kit de transformação que transforma uma bicicleta normal, de qualquer tamanho, em triciclo. O segredo da transformação de uma bicicleta em um triciclo é este daqui. Um kit inventado e patenteado pelo seu Sérgio. O modelo Standard, sem marcha, custa R$ 150. Depois da transformação, o triciclo pode ser adaptado à idade e ao tamanho das pessoas, podendo ser usado por deficientes com problemas de deformação nas mãos, paraplégicos ou tetraplégicos. Hoje eu tenho uma empresa que dá o suporte para mim fazer o trabalho social. Então eu atendo com muito carinho as pessoas que vêm pelas ACDs, sendo prescritos das diferentes formas. Hospitais mandam, médicos do Brasil todo. Segundo o IBGE, no país, 7 em cada 100 brasileiros afirmam ter algum grau de deficiência motora. Hoje, o senhor Sérgio consegue realizar um trabalho social, reduzindo o preço dos equipamentos para deficientes físicos. Ele acredita que o projeto de lei pode ampliar a mobilidade de milhares de pessoas e se emociona ao lembrar dos depoimentos de quem ganha a liberdade em cima destas rodas. Primeira coisa que acontece quando a pessoa vem com a vontade de andar no triciclo é chorar. Porque a emoção é muito grande de sair de uma cadeira de roda, de sair dos braços, muitas vezes, do pai e da mãe, e montar no triciclo, sair pedalando. É uma emoção muito grande, muito forte. Vamos ao primeiro intervalo. Na volta, você vai conhecer mais sobre um projeto de lei para prevenção de erros médicos em hospitais públicos. Fique aí, nós voltamos já já. Vamos conhecer agora um projeto de lei que está em análise aqui pelos parlamentares e que autoriza farmacêuticos a aplicarem vacinas na população. A proposta é da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, e tem o apoio de donos de farmácias e também dos profissionais. Atualmente, são 70 mil farmacêuticos em todo o estado de São Paulo. Veja. Pelo projeto de lei 27 de 2017, as farmácias ficam autorizadas à prestação de serviços e procedimentos farmacêuticos, como a aplicação de vacinas. A medida aumenta a disponibilidade de cobertura, pois há farmácias em praticamente todos os municípios paulistas. Segundo o CRFSP,
Conselho Regional de Farmácia são 15.500 estabelecimentos. O benefício é muito grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida. Então, acho que está na hora da gente realmente colocar esses serviços nas farmácias e colocar as vacinas nas farmácias. A proposta foi bem recebida pela diretoria do CRF em reunião no gabinete da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, autora da proposta. O presidente do conselho explica os motivos. Numa crise como a recente que nós tivemos aí da gripe H1N1, por exemplo, né, faltaram vacinas. O Estado, quando é pego de surpresa com alguma epidemia, que é normal, pode acontecer, mesmo com melhor planejamento, as farmácias tendo a disponibilidade dos medicamentos, das vacinas, elas vão compensar a dificuldade que você tiver no setor público. Então, é até uma medida de segurança. A deputada conta que vem ouvindo os reclamos do setor desde a primeira reunião da Frente Parlamentar pela desoneração tributária dos medicamentos. Pela nova proposta, já reconhecida nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, farmacêuticos recobram atribuições profissionais que foram deles tempos atrás, em termos de cuidados da saúde da população. A farmácia, eu sempre costumo dizer, ela tem um papel, claro, é o papel de saúde, mas ela também tem um papel social, porque ela aproxima muito da população e a população confia na farmácia, naquele farmacêutico que está lá, que conhece a família, já conhece, até quando a cidade é muito pequena, ele conhece até o quadro de saúde de algumas pessoas. Então, no momento em que ele disponibiliza mais essa prestação de serviço, vai garantir uma saúde pública que, inclusive, reflete no Estado como um todo. Porque na não aplicação de uma vacina no tempo adequado, provocando a doença, ele vai ocupar um leito hospitalar, ele vai ter um custo maior pelo Estado. Vacina é prevenção. E a vacina é a prevenção. Então, nós estamos num momento do país, quanto mais numa situação de dificuldade econômica, a prevenção é fundamental. Não só prioritariamente para garantir a saúde da população, mas também não permitir que aquela doença possa se agravar e ela vá ter um custo para o Estado muito maior e uma população menos saudável. Nós precisamos humanizar a saúde. A farmácia é uma forma de você humanizar, porque você aproxima a farmácia do seu bairro, da sua cidade, que às vezes é uma cidade muito pequena, às vezes tem uma farmácia só. E nesse caso, ela é um elo importante da população, né? Ela volta a ter a confiança da população, que ali ela vai encontrar alguém qualificado para atendê-la. Nos últimos 5 anos, o número de ações judiciais movidas por erro médico que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça cresceram 82%. O projeto de lei do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, em debate aqui no Parlamento, propõe a formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos. Cozinheira, 33 anos de idade, Elisângela conta que o mundo caiu no dia em que perdeu a filha 45 minutos depois do nascimento. A gente vai com aquela esperança de ter o filho nos braços. Aí você volta vazia. Foi o que aconteceu comigo, eu voltei vazia, sem nada. Isso foi em abril de 2012, depois de uma gravidez complicada por problemas de pressão alta, que tornara a gestação de risco. Elisângela mostra a coleção de exames do pré-natal, mês a mês, e alega que não havia qualquer notícia de má formação do bebê. Me senti enganada e iludida, que era um direito meu de saber o que estava acontecendo com meu filho, dentro de mim. Na minha cabeça, que os médicos falavam que estava fazendo ultrassom, eles falavam que estava tudo bem com o neném. Eu só vim saber que ele tinha vários problemas, foi depois que eu tive o parto. Para ela, os médicos da clínica conveniada que fizeram o pré-natal erraram no diagnóstico e na falta de informação da gravidade da doença do bebê. O sonho da maternidade ficou para trás. Naquele momento eu não queria viver. Não queria viver mais. Não queria viver? Naquele momento, não. Para evitar novos casos como o de Elisângela, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, protocolou o projeto de lei 756 de 2016, que trata da formação de comissões multidisciplinares para a prevenção de erros médicos nos hospitais públicos do estado de São Paulo. Primeiro, nós queremos estabelecer uma prevenção ao erro médico. O objetivo não é que não ocorra
o erro médico. Daí nós estamos fazendo uma ampla discussão. O objetivo do projeto foi exatamente provocar essa discussão, no sentido de que se criem comissões, ou se aperfeiçoem as comissões já existentes, as comissões setoriais que existem dentro dos hospitais públicos, no sentido de que se previna, essas comissões adotem práticas de controle, de qualidade, visando prevenir. Então, o objetivo, hoje nós sabemos que há um custo enorme para o Estado, mas mais que isso é o custo das vidas, os problemas que ocorrem na saúde e na vida das pessoas. Mais uma pequena pausa e nós voltamos logo mais com propostas em discussão aqui no Parlamento Paulista. E uma lei de combate também ao alcoolismo. É um instante só. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. No Brasil, mais de 7 milhões de pessoas sofrem com problemas de visão, entre dificuldades de enxergar até a cegueira. A ajuda de um cão-guia facilita a vida de muitos deles, mas o acesso a um animal treinado é difícil. O Instituto Íris, aqui em São Paulo, trabalha com esses animais e tem uma fila de espera de mais de 3 mil pessoas. O projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do Democratas, prevê a criação de uma central de treinamento de cães-guia no estado. Uma vida antes, outra depois que Diesel passou a fazer parte da vida da advogada Thaís Martinez. Com o cão-guia, consegui ter muito mais liberdade, independência e segurança. E isso fez com que eu me sentisse, inclusive, segura para promover outras mudanças indiretas na minha vida, como, por exemplo, trocar a minha área profissional de atuação. Eu passei a ter coragem para ir morar sozinha e realizar vários outros sonhos. Treinar um cão-guia é um processo complexo, demora cerca de 1 ano e meio a 2 anos. Não dá simplesmente para pegar um filhote e fazer com que ele passe por este processo. O ideal é que o filhote seja escolhido por um especialista, porque além do treinamento, ele precisa ter características muito específicas. Poucos cães são aprovados para essa função. Quando ele é aprovado, ele vai para um banco de dados que é cruzado com outro banco de dados de pessoas com deficiência visual que querem ter um cão-guia. E aí os instrutores vão descobrir qual cão é mais compatível com cada candidato. Cerca de 1/3 dos cães-guias existentes no Brasil foram treinados pelo Instituto Íris. O treinamento é árduo, demorado e caro, de 35 a 45 mil reais, segundo Thaís, o que acaba restringindo o acesso ao cão-guia. Para facilitar e interligar informações entre deficientes visuais com instituições de qualificação de acessibilidade para deficientes, o projeto de lei 794 de 2016, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo, prevê a criação de uma central de treinamento no estado de São Paulo. Os dados vinculados à Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficariam disponíveis para quem necessita de um cão-guia. Eu acredito que se os 3 setores, ou seja, governo, as empresas e as ONGs se unissem, para que o esforço fosse conjunto, acredito que nós teríamos resultados muito mais rápidos e muito mais significativos. Uma lei de autoria da deputada Beth Saão, do PT, é uma importante ajuda na luta contra o alcoolismo. Pelo projeto, foi criado um fundo estadual para investir na educação e orientação das famílias sobre os perigos do alcoolismo. Um vício que está presente cada vez mais cedo na vida dos jovens brasileiros. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos, um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. 50,32% dos estudantes entrevistados, de 13 a 15 anos de idade, disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, que não controla esse uso de álcool, as chances aumentam, uma família desestruturada,
Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo. A Lei 15.852 de 2015, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, cria um fundo estadual de combate ao alcoolismo na adolescência. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Você precisa trabalhar campanhas educativas fortes, que atinjam de fato este público que nós queremos atingir. Nas escolas, nós temos que ter trabalho, principalmente nas escolas. Enfim, nas redes sociais é preciso fazer campanhas de divulgação, de marketing. Na imprensa também é preciso ter isso. Agora, para isso é preciso ter verba. É preciso fazer investimentos. E é isso que o governo tem que entender, né? Por isso que nós criamos esse fundo, porque o fundo, ele tiraria um pequeno percentual do orçamento do Estado, destinaria para esse fundo com vistas a trabalhar este tema que nós consideramos importantíssimo para reduzir a incidência, né, e para reduzir o consumo de álcool na adolescência, porque aí nós teremos com certeza adultos mais saudáveis. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? Às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também, mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para ajudar a relaxar, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa. Bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal. Hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então, eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também, de uma certa maneira, né, esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool ou é ele que tem um poder sobre mim, assim. Eu não sei, não sou muito claro em relação a isso. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro, eu espero vocês, hein? Até lá, tchau.